Leu Iracema? Achou um saco? Tá certo. Eu também. Você, é um saco mesmo. Você acha também? Eu tive um trauma com Iracema na escola. Não, um saco? É um saco, é insuportável. Eu Insuportável. achei que você ia discordar de mim, ia me dar bronca Eu agora. me reconciliei com Iracema depois. Você conseguiu ler? Eu me reconciliei depois de adulto e depois que eu criei canal. E depois que eu achei uma edição decente que traduzia aquele monte de palavra indígena. Aí eu entendi a história. Aí eu descobri que tem aventura, tem cena de sexo ali. Cara, Pensa nisso. eu sei. A Índia, ela se aproveita do Martim, ele tá dopado. Você Que percebeu horror. isso na Não, escola? Claro que não não. entendi isso. O Martim tá dopado porque ela dá uma bebida lá pra ele, que ele dopa. E ela transa com ele, ela estupra ele praticamente. What? E ela engravida disso. A grávida eu lembro. Ela engravida, ela tem o Guaraci, que é o filho dela, dos dois lá. E o Martim, ele tava tão alto quando isso aconteceu que ele não sabia se ele tinha sonhado ou se tinha acontecido de verdade. A gente vai gravar um outro vídeo só sobre Iracema. Iracema tem putaria. Vamos fazer um vídeo sobre Iracema depois. Mas enfim, eu só fui descobrir isso 15 anos depois de ter tentado ler na escola e odiado. Quem é essa pessoa que eu trouxe pra fazer você fazer as pazes com a Iracema? Fazer as pazes. É a Isa do canal Ler Antes de Morrer, onde ela prometeu que ia ler 1001 livros antes de morrer, era isso? Era a ideia. Aliás, cadê Você o já livro? passou de Não tá 1001 aqui. livros? Não, imagina, eu tô 220. Ah, você tá contando. Né? Eu conto porque a ideia não é nem chegar. Mas sabe aquela história de que o divertido é a jornada e não chegar ao objetivo? Porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer daqui a 15 anos, que é o que falta, com o meu ritmo atual de leitura, né? Pra eu chegar a 1001. Eu não faço a menor ideia de como vai estar o YouTube, se eu vou estar fazendo outra coisa. Não, pode ser que eu não chegue, eu não tô nem aí. Mas a contagem é muito divertida. Entendi. Porque eu celebro junto com os meus leitores, com o meu público, quando a gente chega em marcas importantes, tipo o livro número 100, o livro 200. E eu, assim, quando a pessoa me acompanha desde o livro 50, ela pensa, eu acompanho desde que você estava, desde que aqui tudo era mato, né? Eu te acompanho desde que tudo era mato. Então. Eu conheci você num vídeo completamente diferente. Aí é legal. De Iracema eu fiz, foi um dos... Não, meu primeiro vídeo, o segundo vídeo foi Tio, que também é do José de Alencar. Que eu lembro você vestido de índia. E aí foi Iracema que eu fiz uns 2 anos depois, mas foi por causa de uma boa edição. Faz diferença. Inclusive eu tô com outro livro dessa edição aqui. Faz diferença porque a gente não é obrigado a saber o linguajar tupi-guarani. Exato. E quando uma editora se preocupa em traduzir pra você de uma boa forma, na página, sem obrigar você a ir no glossário lá atrás. Algumas, como essa que eu gostei, colocam uma figura, se é uma espécie de pássaro. Eu não quero ir no Google e jogar lá pra descobrir que é uma espécie de pássaro. Claro. Então eu vou ignorar e vou continuar a leitura. Mas se o livro tem pra mim a foto daquele pássaro, aí eu vou entender por que ele foi comparado com os cabelos da Iracema, entendeu? Sensacional. Então é o trabalho da editora. Bom, no canal dela, ao contrário de mim que fico falando só sobre John Green Star Wars, ela fala sobre livros clássicos e tal. E aí, eu vejo vocês comentando aqui que vocês falam que livro clássico é chato e tal. Não é da hora pra caramba. Só Iracema que é chato. Não, até Iracema. Olha isso. Até livro chato para caramba que é Iracema. Tem putaria no meio. É verdade. Tem... Poxa, gente. É verdade. Eu trouxe a maioria ela pra... dos livros só tem baixaria, se você vai olhar mesmo com cuidado. Os livros que dão pra gente ler na escola, quando a gente é criança, Só cheio tem de baixaria. Só tem baixaria. Só tem sanguinolência e gente sendo escrota uma com a outra. Mas não é louco? Quando é um livro recente, se bota na escola com baixaria, o pessoal fica maluco. Não é adequado, não sei o quê. A baixaria de antigamente é melhor. Eu acho que as pessoas, como passou pelo filtro do clássico, do livro canônico, aí tudo bem, aí combina com o colégio, né? As pessoas não se dão conta de que tem coisas terríveis. No Dom Casmurro, por exemplo, ele flerta com a ideia de matar o próprio filho. Sim, e isso é pesado. É verdade. Pra um jovem de 16 anos, né? Brás Cubas também faz coisas... Faz coisas escrotíssimas com as namoradas e com os outros, né? A literatura, ela fala sobre o que existe de sombrio, né? É verdade. E quando a gente entende isso, a gente vê que os clássicos são os livros que melhor falam sobre o quão escroto um ser humano consegue ser. Toda essa sabedoria, essa pessoa que entende das coisas, eu pedi pra ela fazer o seguinte: separa os livros clássicos
pra quem ainda não lê clássicos, aprender a gostar de ler clássicos. Vai funcionar, eu garanto. Vai funcionar. Segura na minha mão que a gente vai junto. O primeiro... E se inscreve no canal dela também. É verdade. Eu ler antes de morrer. O primeiro que eu quero indicar é o Curtiço. O Curtiço. Lembra daquilo? Da lado sombrio, do ser humano, das baixarias, da sanguinolência, do nheco-nheco. Tem tudo no Curtiço. E é uma história interessantíssima, super... Não vou dizer que é divertida, porque fala de muitas misérias humanas. É a história do dia a dia num cortiço no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Pra quem não sabe o que é um cortiço, é uma espécie de estalagem que tinha um grande dono, que seria o seu Barriga, e que vendia, alugava os quartinhos, onde viviam famílias numerosas, famílias inteiras. Antigamente não tinha controle de filhos, né? Famílias com milhares de filhos. E eles viviam sem condição de segurança, de higiene, de segurança contra incêndio. Eram meio que os precursores das favelas. Mas eles estavam marginalizados lá. Totalmente marginalizados. Eram explorados por esse dono, né? E viviam... Eles eram os excluídos da sociedade, eles eram a lata de lixo da cidade. E o Aloysio Azevedo fez um trabalho quase jornalístico, ele foi morar num cortiço. Eu não sabia disso. Ele foi morar num cortiço para se inspirar, você que é escritor. Olha isso. Ele foi morar lá por um tempo para coletar histórias e escrever esse que é considerado a obra-prima dele. E é um livro interessantíssimo, não tem dificuldade de ler, nem de linguagem, porque ele é muito realista, ele não tem grandes metáforas. Exato. Eu recomendo, essa é a edição que eu queria recomendar, é da editora Panda Books. Tem Iracema também. Tem Memórias de um Sargento de Milícias, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como que funciona? Eles têm do lado, aqui tem o texto e do lado tem uma coluna com a explicação das palavras. Demais. E tem um monte de ilustrações. Que demais. Então isso aqui é bem para estudante mesmo. Às vezes eles puxam uma caixinha com uma explicação, tá vendo? Então realmente facilita. Foi assim, da Panda Books. Foi lendo na edição deles que eu gostei de Iracema. Olha só o milagre que uma edição pode fazer com a gente. Parabéns, Panda Books, vocês conseguiram fazer isso. Vocês foram... merecem. Eu sempre falo isso pra eles, eu conheço o dono da editora, eu falo, nossa, o que vocês fizeram foi digno de prêmio. Olha isso. Foi uma coisa sensacional. Porque é muito, muito importante, né, aproximar o clássico. O próximo livro que eu quero indicar é o Capitães da Areia, que é o livro mais conhecido do Jorge Amado. Provavelmente é o mais vendido dele até hoje. Sim. E é uma história de meninos de rua que, como moravam em Salvador e dormiam em trapiches que ficavam na praia, tinham o apelido jocoso, o apelido entre eles de os Capitães da Areia. Eles não eram capitães de nada, eles eram crianças abandonadas. Mas eles eram os reis ali no império deles. Novamente marginalizados. Marginalizados. O Jorge Amado foi um dos pioneiros ao dar voz para o excluído, para a criança, para o negro. Sim. Né? Sim. E aqui ele faz uma denúncia que é muito atual, que é a maneira como o morador de rua é invisível, é considerado um bandido, independente de ter feito alguma bandidagem mesmo. Claro que esses meninos de fato viviam de furto, de pequenos trambiques. Porque era o que dava pra fazer pra sobreviver. Exato. E isso aqui é um panfleto, na verdade. O Jorge Amado era muito militante. Tinha os ideais dele. Tinha os seus ideais. Ele mudou, inclusive, ao longo da vida, superou, mas aqui era a fase mais militante dele. Militante comunista, tá? Tem que deixar bem claro. Independente disso, é uma obra literária de primeira qualidade. É um livro que bomba muito no exterior, sabia? Imagino. Imagino. Porque tem aventura. Assim. Tem aventura e tem personagens adoráveis, né? Os meninos, o Pedro Bala, os meninos ali são emocionantes, eles são cativantes, eles têm histórias de vida sofridas, eles mostram valentia, solidariedade, alguns têm umas histórias de vida cheias de amargura e eles são muito cativantes. É uma história cheia de aventura, é muito legal. Tem um filme, não assisto o filme. O filme é horrível. Chatíssimo. Não veja. Eu quis trazer um exemplo também de clássico pra começar a ler russos. Olha aí. Importante. Clássico. Esse é o que as pessoas mais têm medo. Quando se fala de clássico, é de literatura russa. Especialmente o que tá no sua mão aí. Que é o nosso amigo Dostô. Mas você vê que é um livro curtinho dele. Sim. Né? Eu não quis começar devagar. E escolhi um jogador do Fyodor Dostoiévski, que fala sobre uma experiência quase pessoal do Dostoiévski.
que é a experiência do vício no cassino, no jogo. Dostoiévski era um viciado no jogo. Ele tinha perdido coisas no jogo? Sim. Inclusive, ele como escritor, ele estava sempre endividado, sempre com a corda no pescoço. Ele aceitava umas propostas de trabalho horrorosas. Coisas assim que ele tinha um mês pra escrever. Porque ele precisava... Não, mas é porque ele precisava de dinheiro, mas assim, com muita urgência, porque ele torrava tudo. E esse livro aqui foi uma coisa que ele escreveu em 20 dias. Foi uma coisa assim. Sério? Foi um contrato horroroso que ele fez com um editor sacana lá. E ele falou, olha, ou você escreve em 20 dias ou os direitos vão ser todos meus, eu acabo com os seus royalties, foi uma coisa assim. E aí saiu um clássico. E saiu um jogador. Incrível. É demais. Mas a minha dica pra quem vai ler é como os nomes russos causam estranhamento, conforme vai lendo, escreve. Assim que aparece uma personagem nova, escreve o nome dela. E vai fazendo setinhas, ó, fulano é mãe de fulana, que é namorado do ciclano. Faz esse esqueminha só no começo, só quando você tá começando a história, porque os nomes russos confundem a gente. Entendi. Então, se você fizer esse esquema no primeiro e no segundo capítulo, pra identificar qual personagem é qual, você não se perde mais na história, aí você vai ver que é muito legal. Que é a história de um cara que joga a vida dele fora, praticamente, por causa do vício no jogo. Que excelente dica, Muito cara. Bom. Aí, Panda, se você for fazer a edição do... É verdade. Mas é difícil, né? Eu acho que tem certas editoras que... Por exemplo, a 34 é a clássica do romance russo, né? Praticamente é a marca registrada deles. Romance russo é a editora 34. As editoras têm as suas Nossa, você contou essa história do Dostoiévski. Eu lembrei muito da história do Laranja Mecânica. Tá sabendo que disso? tem aqui, ó. Mas eu não recomendo pra quem nunca leu... Nada mais. Mas eu acho tão fácil de ler esse livro. Mas mesmo com a linguagem? Porque tem uma língua. Tem isso que eu falo. Tem gente que não consegue ir pra frente. Gíria, porque as gírias usadas pelos meninos aqui, os adolescentes, delinquentes, foram inventadas pelo autor. Que chegou a um ponto de colocar um dicionário. Um glossário no final. E assim, eles falam o tempo todo, não é uma coisa que aparece pontualmente. Não, então assim, tem gente que larga no começo sem entender a história por causa da linguagem. Então assim, é legal também, é fantástico, um dos melhores livros que eu já li na vida, mas não sei se pra uma pessoa assim muito inexperiente em livros mais sofisticados, assim. Esse autor, a história que ele... Anthony Burgess. Ele foi no médico, sabe essa história, né? Deram poucos dias de vida ele falou, pra você tem um tumor, você vai morrer. Aí ele deu um Breaking Bad nele. Ele falou, eu tenho que escrever pra minha família ter alguma grana pra viver depois. Aí ele escreveu um monte de livros nesse período, que nem um maluco, só pra publicar, pra ter dinheiro. E entre eles estava o Laranja Mecânica, que era um dos muitos livros que ele escreveu no desespero. E isso ele contava 40 anos depois, porque ele não morreu. Não tinha nada, velho. Plot twist. Que história maravilhosa. Demais. Cara. Eu não tinha tomado nenhum. Imagina você receber a notícia que você não dura mais 2 anos. Que maluquice. Né? Médico, não me fala não à toa, isso, né? Ele tem que ser uma pessoa perturbada pra escrever esse livro. Né? Esse livro... E ele tem até um pouco de... Ele se arrependeu um pouco de escrever algo tão violento. Você nota isso nas entrevistas dele? Eu acho... É que eu acho que ele tem um pouco de ressentimento, porque a obra dele é importante, ela é literariamente o máximo. Só que ela é mais lembrada pelo filme. Eu acho que o Kubrick conseguiu criar uma obra mais importante do que o livro dele, e nas entrevistas eu sinto um ressentimento. Tem um pouco isso. Porque aí é aquela coisa, mas não, essa aí que é famosa eu não escrevi. Essa cena não tá no livro. Sabe essa coisinha? Ele fica meio mordidinho, assim. Mas essa coisa da violência, você já viu ele falando sobre isso? Eu não vi especificamente. Na verdade, vários autores, eu noto, que escrevem coisas violentas, no final da vida bate um... Será que eu influenciei alguém? Tem um cara, esqueci o nome do cara, que é um pecado. Mas ele escreve mangás japoneses. E ele escrevia lá os mangás de guerra, tal, de batalha. E aí quando ele ficou velhinho, ele começou a escrever umas histórias positivas, ele ficou super arrependido das violências. E ele chegou pro Maurício de Souza e falou assim, você me promete que você nunca vai colocar violência nas suas histórias. Mas não dá, né? Porque a Mônica bate no Cebolinha todo dia. Só que o Maurício, ele tem até hoje isso na cabeça, que ele não vai colocar uma violência pesada. Que não. Que a Mônica bateu. Mas até isso ele suavizou, porque no começo mostrava, eu já li isso, no começo quando a Mônica dava a coelhada no Cebolinha, aparecia a carinha dele lá assim, tomando a coelha. Agora só aparece um pum, pof, sock.
só a nuvem de poeira. É verdade. Pra não aparecer a violência explícita da Mônica batendo no Cebolinha com um coelhinho. Mas cada vez menos ela bate nele. Eu acompanho a revistinha, até as histórias indo pra outro caminho, assim. Interessante. Faz tempo que eu não leio. É maravilhoso. Parei nos anos 2000. Nossa, eles fizeram uma parceria com a DC. Aí tá tendo, bacana. tipo, Mônica e Batman, Cebolinha e Super-Homem. Nossa, tá maravilhoso. que pirado isso. Tá Eu já parei, eu já nem cheguei a pegar o Mônica Jovem. É incrível. Vão nas escolas, a molecada Adora, só quer né? a Turma da Mônica Jovem. Eu acho o máximo. Eu não incrível. li porque não é mais da minha geração. Aham. Mas eu acho a iniciativa fantástica. Um gênio. É impressionante a capacidade de renovação do Maurício. As graphics são maravilhosas É. também. Procura. Eu já vi aquelas Graphic novel. que trazem outros artistas. Isso. Eu já vi na livraria do Piteco, do Astronauta, do Louco. Absurdo de bom. Nossa, deve ser bem bacana. Bom, Próximo. prosseguindo. Aqui eu vou trazer um livro que eu sei que o Sally gosta pra caramba, que é o É o meu Apanhador livro dos... O Apanhador no Campo de Centeio, que não tem dificuldade nenhuma pra ler. Nenhuma, super fácil de ler. Super fácil porque é um adolescente falando. Exato. O que tem de sofisticado nele é a maneira como o Salinger conseguiu reconstruir o pensamento do Exato. adolescente com todas as suas incoerências e confusões. Ele é um menino inseguro. Completamente. Ele é confuso, ele é uma criança, mas ele tenta fazer parecer que ele é adulto. Aham. Então é comovente isso, e às vezes ele dá nos nervos, às vezes ele é chato. Muita gente abandona o livro porque não Que gosta do acha ele personagem. chato. É. Mas aí se a gente lê até o final, a gente vê que ele é um bebê. Exato. Ele é um bebê precisando de colo. Ele tá num praticamente. momento assim, ele é tipo um bichinho que tá acuado, tá se Acuado, esperneando, tremendo, gritando. assim, precisando de carinho. É. O mundo é hostil. Exato. E ele é fofo, assim. E você passa Apesar por de isso. ser um chato, ele é fofo. Quando você tinha 15 anos, você Você era uma era pessoa isso. chata e fofa. É verdade. Se você acha o Holden um chato, é assim que você era quando você era adolescente. Sinto te E se você é informar. adolescente, tá Assim que informando. você é. Sinto te informar. Então, se você acha ele chato, pense sobre sua vida. É o que você é. E é muito fácil, não dá dificuldade nenhuma. Eu li em inglês, devo confessar. Olha. Porque não é difícil, é sério, não é difícil. Imagino. Eu não sei se as traduções ficam boçais, colocando aquelas gírias do tipo... Macacos me mordam, sabe aquelas gírias toscas? Tem várias traduções, né? Eles não tentaram fazer o que ele faz na versão original, que é colocar exatamente a linguagem Porque que ele fala palavrão, falava. né? Eu não sei se traz no... Não, porque tinha muito daquela coisa que ele falava a gíria que a molecada falava naquela época, naquela cidade, e meio que ficava mega datado de uma maneira boa. E na tradução eles meio que evitam Vira isso. pombas. Fica um pouco assim, fica horas, sei lá. Horas. São os falsos, os fones. Sei lá, rola isso. Mas não chega a atrapalhar. Não atrapalha, é maravilhoso. A próxima dica que eu quero dar é da Raquel de Queiroz, é o Três Marias. Essa aqui é uma dica que eu dou principalmente se você quiser ler uma mulher, e uma mulher falando de vidas femininas, mas de um ponto de vista que não é piegas, que não é meloso, que não é romântico, que não coloca o objetivo de casar como o mais importante da vida. Sim. É a história de três meninas que se chamam Maria. Por isso que chama As Três Marias. Ótimo. E elas são inspiradas na própria Raquel de Queiroz e em duas amigas que ela teve no internato. Então começam na escola, a vida dessas três meninas, e cada uma vai seguindo um caminho. E a própria Raquel de Queiroz inspira a protagonista da história e é uma mulher à frente do seu tempo. Ela fala em sexo, ela tem sonhos e tal, nos anos 30. Então é muito legal. É apaixonante. É o meu livro favorito da Raquel de Queiroz, que é uma das maiores escritoras brasileiras. Sim, então, que maravilhoso. É um livro bom de começar a ler, Raquel, e é bem legal, assim. Inclusive, ele tem um final meio chocante. Tem uma coisa meio... Não acredito. Será que eu entendi direito? Mas fiquei curioso. Não li É esse muito livro bom, ainda. é muito bom, vale a pena. Que demais. Uma outra escritora que eu também recomendo bastante, e que é a minha escritora favorita, é a Lígia Fagundes Telles. Que bonito. Essa coleção de contos dela, o Antes do Baile Verde, eu comecei a ler criança, porque tinha um livrinho na minha casa, eu não entendia muito bem, mas eu achava bonito. E conforme eu fui crescendo, eu ia relendo e eu ficava... Não pode ser. Então são contos que têm um final surpreendente, que são muito impressionantes. Alguns são francamente histórias de terror, outros são psicológicos, e são todos curtinhos, e é o fino da língua, sabe? Eu queria saber escrever como essa mulher. Eu tenho uma adoração pela Lígia Fagundes Telles e recomendo sempre esse Você livro. falou uma coisa legal assim,
que você falou que não entendia muito bem, mas sabia que era bonito, assim. Quando você lê clássicos, você não precisa entender tudo. É verdade. Porque às vezes você se empaca na leitura porque você tá tentando entender tudo, você volta, não sei o quê. Você tem que sentir. Vai lendo, vai deixando aquilo te impactar, vai sentindo aquilo. Eu falo isso, às vezes, quando a gente tá tentando ler um livro escrito há muito tempo, com uma linguagem muito difícil. Vai passando até onde você aguenta, entendendo a história, porque vai tentando sentir, porque se você parar o tempo todo para olhar no dicionário, olhar na internet, você vai cansar, isso é uma chatice, ninguém gosta de ler assim. Tenta mesmo usar aquele sexto sentido, sei lá, vai tentando se colocar no lugar dos personagens, a experiência é outra. E o que antes parecia impossível de entender vai fazer algum sentido. Mas não é o caso desses contos, tá? Eles são fáceis. São profundos, bem escritos e tal, mas são fáceis de entender. Não é nenhuma dificuldade muito biruta. Eu peguei também o Morro dos Ventos Uivantes, que o Sally, quando viu, O tema são livros pra quem nunca leu clássicos. Pra quem nunca leu clássicos. É que eu li esse livro quando eu tinha uns 16 anos. Mas você também será uma menina. Mas é muito legal. É muito legal. É o tipo do caso do livro que tem os primeiros 2, 3 capítulos estranhos, confusos, você pensa, ai, chatice. E depois que você vai além, você pensa, ainda bem que eu continuei. Porque ele te agarra e ele é hipnotizante. Sobre o que fala? Ele fala sobre uma família que mora numa casa no alto de um morro muito sinistro. Por isso que é o Morro dos Ventos Uivantes. Imagina aqueles ventos. É uma história de inspiração gótica, então ele é bem meio de terror, traz uma coisa de espíritos fantasmas. Mas, acima de tudo, ele é a história de uma história de amor, mas é uma história de amor doentia. Bem problemática, abusiva, em que os dois, não é um cara que abusa da outra, os dois não são flor que se cheirem. Os dois são dois demônios. O cara, que é o Heathcliff, e a menina, que é a Catherine. Os dois são pessoas... Não são heróis românticos perfeitos. Pelo contrário, eles são muito, muito problemáticos, muito malucos, e é uma história que envolve sangue, amor e morte. É uma história de terror. Muita gente considera uma história de amor e muita de terror. É exatamente a mistura dos dois. Pô, é maravilhoso isso. Pra muita gente é a melhor história de amor jamais escrita. Sério? Porque os dois são completamente loucos. Ele tem esse clima gótico que inspirou tanta coisa. É tão importante esse livro. Se você gosta, é que não tá mais na moda de livros de vampiro. Já foi muito moda. Crepúsculo era totalmente inspirado nesse clima. Tanto que os casal lá, a Bella e o Edward, eles falavam desse livro. Eles gostavam desse livro. Mas enfim, é porque não tá mais na moda. Mas muitos livros que vieram depois, que traziam história que mistura romance com terror, é tudo inspirado nas irmãs Brontë, principalmente na Emily Brontë, que é a autora do Morro dos Ventos Uivantes. É um livro muito legal, eu garanto. Os primeiros capítulos você vai achar meio dificinho, mas depois você não vai abandonar, eu juro. Se você ler algum dos livros que a Isa indicou, fala pra ela no Twitter, no Instagram. Eu vou adorar. Olha, as minhas indicações são boas. Muita gente vem me agradecer depois. Eu tenho indicações certeiras. Certeza. Eu acho melhor a gente encerrar o vídeo que tá acabando a bateria. O Rodrigo, que edita os vídeos, ele nunca tira essas paradas porque ele tira sarro da gente. Ele bota não faça isso, porque eu fiz muito ridículo. Eu fiz em forma de, sabe, sussurrinho. É melhor a gente desligar. Né? Foi muito tosco. Por favor, Rodrigo, não faça eu pagar esse mico. Agora que você pediu, então. Muito obrigado por gravar esse vídeo comigo. Obrigada pelo convite. E siga ela nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Ela não posta stories, mas tudo bem. Eu posto às vezes, muito às vezes, mas eu posto. Porque esse moço aqui, eu fiz um curso com ele. É verdade. E ele dá bronca em quem não usa redes sociais direito. E aí eu comecei a usar mais o meu Twitter e depois o Instagram, que na época nem tinha stories naquela época. É verdade. Mas eu tento, eu juro que eu tento. É que eu tenho muita preguiça, mas eu tento. Eu entendo. Siga lá no YouTube também, Ler Principalmente, o meu canal é o principal lugar pra me achar. Bom. Eu adoro o canal dela. Dá like, comenta, por favor, se inscreva no meu canal também. E beijo, tchau! Tchau!